E nosso estudo de hoje está na carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 23. Paulo fala o seguinte: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Emmanuel vem comentar na lição 122 do livro Vinha de Luz, hoje onde estivermos. Para os que permanecem na carne, a morte significa o fim do corpo denso. Para os que vivem a esfera espiritual, representa o reinício da experiência. De qualquer modo, porém, o término, cheio de dor, ou a recapitulação repleta de dificuldades, constitui o salário do erro. Quanta vez temos voltado aos círculos carnais em obrigações expiatórias, sentindo de novo a sufocação dentro dos veículos fisiológicos, para tornar a vida verdadeira. Muitos aprendizes estimam as longas repetições, entretanto, pelo que temos aprendido, somos obrigados a considerar que vale mais um dia bem vivido com o Senhor do que 100 anos de rebeldia em nossas criações inferiores. Infelizmente, porém, tantos laços grosseiros inventamos para nossas almas que o nosso viver, na maioria das ocasiões, na condição de encarnados ou desencarnados, ainda é o cativeiro a milenárias paixões. Concedeu-nos o Senhor a vida eterna, mas não temos sabido vivê-la, transformando-a em enfermiça experimentação. Daí procede a nossa paisagem de sombra, em desencarnando na Terra ou regressando aos seus umbrais. A provação complicada é consequência do erro, a perturbação é o fruto do esquecimento do dever. Renovemo-nos, pois, no dia de hoje, onde estivermos, olvidemos as linhas curvas de nossas indecisões e façamos de nosso esforço a linha reta para o bem com a vontade do Senhor. Os pontos minúsculos formam as figuras gigantescas. As coisas mínimas constroem as grandiosas edificações. Retiremo-nos das regiões escuras da morte na prática do mal, para que nos tornemos dignos da vida eterna, que é o dom gratuito de Deus. Mais um estudo, hoje chamando para a gente a atenção do que a gente está fazendo com a nossa vida. Porque ele vem chamar a nossa atenção. Para muita gente, morreu, acabou, né? Mas, na verdade, para os que vivem da vida espiritual, retornar significa reinício de experiência, recapitulação. O que nós fizemos? O que nós aprendemos? Aonde nós caímos? E ele vem chamar a atenção para o lado simplesmente da expiação hoje. Ele vem falar assim, mas quantas vezes a gente acaba retornando para ter que prestar contas das coisas equivocadas que nós fizemos? Então, se a gente está tendo a oportunidade agora de conhecer as nossas falhas, aonde a gente se compromete mais e principalmente a gente tomar como ponto de referência aquela coisa, né, do amar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo. Então vou pegar tudo que eu estiver fazendo que estiver de alguma maneira prejudicando o próximo. Se eu estou prejudicando o próximo, eu preciso rever os meus conceitos. Agora é claro que a gente vai pensar assim, né? Quando a gente está querendo um processo educativo de toda a coletividade, a gente não está com o objetivo de prejudicar ninguém. A gente prejudica se a gente partir para agressão. Então é uma coisa muito legal da gente começar já a ir trabalhando na gente, que se a gente ficar simplesmente calado ante esses processos educativos, vendo o erro e ficando calado, o que acontece? A gente perpetua o mal aqui na Terra. A gente precisa divulgar, precisa falar sobre o erro, precisa chamar a atenção do erro. Mas a gente procura sempre buscar assim, como é que Jesus fazia? Jesus, ele quando tinha que ser enérgico, ele era enérgico. Mas um enérgico que a gente não consegue vislumbrar um relâmpagozinho de agressividade. Ele conseguia ser enérgico sem agredir, sem desejar mal, sem ter pensamentos grosseiros, sem proferir as palavras de baixo calão ou sem agredir fisicamente. Ele conseguia ser enérgico, chamando a atenção. Isso aqui para mim não. Que minhas palavras sejam não, não, sim, sim. Né? E policiamento de atitudes, de palavras e principalmente de pensamentos. Gente, conforme a gente começa a estudar o Evangelho com o tempo, a gente sabe muito bem quais são aquelas normas do Evangelho que a gente costuma desobedecer com mais frequência. E a gente acaba chegando à fatal conclusão de que ali é que tem que ser o centro das nossas atenções.
a gente começa a olhar e tem coisas que a gente tem dificuldade mesmo. Tem coisas que, né, tendências viciosas que a gente tem, ou então a tendência da gente querer impor o nosso egoísmo, impor o nosso ponto de vista. Isso é muito comum em todos nós aqui na Terra. A gente começa a observar esses conceitos e vou aproveitar o que o Emmanuel está falando aqui na lição. Vamos imaginar o seguinte sempre: se amanhã eu tivesse que desencarnar, se hoje à noite eu tivesse que desencarnar, como é que eu desencarnaria? Fim da vida. Porque já dizia o poeta aqui brasileiro que o futuro é uma astronave que tentamos pilotar, que não tem tempo nem piedade, nem tem hora de chegar, que sem pedir licença muda a nossa vida e depois convida a rir ou chorar. Então o que acontece? Se a gente for pego agora, igual as virgens loucas, que está lá no exemplo do Evangelho, desencarnar agora, como é que a gente vai chegar do outro lado? Será que a gente está desapegado dos nossos bens materiais? Será que a gente está desapegado dos sentimentos que a gente vem trazendo com todos os encarnados que estão aqui com a gente? Será que a gente está com a consciência tranquila? Porque a consciência tranquila é que vai fazer uma diferença enorme, que vai colocar ou a gente naquele vale lá das pessoas que estão com remorso, com arrependimento, ou vai colocar a gente no caminho do bem, no caminho da etapa que foi cumprida. A gente sabe o seguinte, gente, isso aí até é uma ilusão, né? Se a gente vive nesse mundo, só vive nesse mundo quem tem problema. Quem não tem problema não vem para cá, vai para mundos superiores. Se a gente tem problema, todo mundo tem problema, eu não tenho que ficar me lamentando pelos erros que eu pratiquei, pelos deslizes que eu tive. Eu tenho que começar a me preocupar daqui para frente agora. Então eu tenho que começar a pensar que daqui para frente eu não quero mais fazer isso. Tem coisas que a gente consegue determinar e tem coisas que a gente fica titubeando, tem coisas que precisam ainda de uma reforma mesmo, de dentro para fora. Uma reforma sincera, uma reforma constante mesmo. Porque o que adianta? A gente se arrepende por uma coisa que a gente praticou, mas a gente ainda tem um imã dentro da gente, levando a gente para a prática de novo, reiterada dessa atitude. Então, a gente se arrependeu daquilo, mas vai praticar de novo, não adiantou. Tem que ser um processo que vai doer mesmo. Vai mexer na carne mesmo, vai mexer na ferida mesmo. Tem que parar com esse tipo de comportamento. E aí vai ser um processo que não é qualquer um que tem coragem, mas aqueles que têm coragem de fazer, eles vão experimentando a melhor vitória que se pode ter nesse mundo, que é a vitória sobre si mesmo, sobre suas más inclinações. Essa é a melhor vitória. Então ele vem chamar a atenção aqui pra gente, né? Quantas vezes nós temos voltado aos ciclos carnais e obrigações expiatórias, tendo que passar de novo por um monte de coisa ruim. Muitos aprendizes estimam as longas repetições, tem que passar várias vezes, né? Infelizmente, porém, tantos laços grosseiros inventamos para nossas almas. Ele vem chamar já a nossa atenção. A provação complicada é consequência do erro. A perturbação é fruto do esquecimento do dever. Vamos colocar isso na cabeça, gente. Né? Então, se eu estou passando por uma situação complicada, ou essa situação ela é prova ou é expiação. Se for expiação, é uma oportunidade que eu estou tendo de reparar o mal que eu pratiquei lá atrás. Então é ótimo. Bom, se for provação, está me preparando para novos desafios da vida. Então, dói no início, mas daqui a pouco para de doer e eu estou mais vivo, mais forte para enfrentar os desafios. Vale a pena. Quando a gente começa a ver esses dois lados, a gente fala, então peraí. Então o negócio é, apareceu a luta aí, o desafio, vamos enfrentar o desafio, por mais que ele se mostre no primeiro momento muito difícil, mas eu tenho que aprender a vencer esse desafio. Não tem jeito. E a gente vai perceber isso, que esses desafios não dependem do elemento externo, dependem de mim. Então isso já é uma coisa tão boa, eu não preciso ficar buscando do lado de fora, não. É tudo aqui dentro. É eu que tenho que aprender a lidar com a situação, eu que tenho que aprender a perdoar, eu que tenho que aprender que as pessoas estão sendo colocadas no meu caminho, estão sendo só instrumentos para me testar. Se não fosse aquela pessoa, seria outra. Então por que eu vou ficar magoado com aquela pessoa? Não, aquilo ali, se está acontecendo porque é aquilo ali que tem que acontecer comigo. E a gente vai colocando assim esses exemplos, chega um ponto e fica, pera, então pode ser dolorido, pode ser demorado, mas está sendo para o meu bem, vamos tolerar, vamos procurar passar. As quedas vêm, junto com as quedas vem aquele arrependimento, vem aquele sentimento de que a gente é tão pequeno ainda. Nesse momento a gente busca força nos espíritos, a gente busca força em Jesus, que é a nossa fonte principal aqui na Terra, e vamos tocar o barco para frente, porque aquele que é o nosso Pai, que é o nosso amigo, ele nos perdoa o tempo todo e nos dá novas oportunidades. Se ele faz isso, ninguém pode fazer o contrário. Ele que é o principal está me dando novas oportunidades,
Então sigamos para frente com Jesus, para frente para o alto. Que Ele nos abençoe hoje e sempre.